Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Despertar Sem Edição. Hoje eu tô aqui com a Ingrid Schiavi, minha querida Gri, comunicadora intuitiva. A gente estava aqui já num papo há um tempo e eu falei, Gri, como que eu te defino? Criadora do método Transbordar. Mas a Gri trabalha com tanta coisa e o comunicador intuitivo a gente achou que assim, Abarca. abarca tudo. Seja muito bem-vinda! Obrigada, eu tô muito animada. É sempre muito bom conversar com você, sempre muito bom te encontrar, então eu tô muito feliz com esse convite. Só fica quentinho demais. Ai. Gri, me conta, vamos deixar, né? A gente estava conversando sobre isso também, sobre deixar fluir e tá aqui agora e deixar o espaço vazio. O que que você acha, assim, quando eu te pergunto e não precisa forçar, né? Deixa vir mesmo o que tiver que vir. Quando foi seu despertar ou como foi seu despertar, o que que te vem? Eu tenho a sensação, na verdade, quando você me pergunta, me vem um momento da minha vida em que olha, eu volto inclusive para isso, um momento em que eu comecei a ler um livro, e naquele momento era um livro de coaching, tá? Um livro bem assim, autoajuda. Uhum. Eu tinha acho que uns 14, 15 anos, então já tem uns 15, 16 anos. Eu ainda morava com os meus avós, e eu lembro que muito assim, eu me perguntava. Quando era muito criança, eu vivia sempre me perguntando, nossa, mas será que a vida é só isso? Eu sempre tive um canal, assim, muito direto com a espiritualidade, então eu era criança com a visão aberta, então, mas ao mesmo tempo não era isso que me intrigava, não, era a minha própria vida mesmo, que eu sentia, tipo, nossa, mas parece que eu nasci, tô crescendo, e a minha vida é meio, sabe, meio parada, parece que nada acontece. 40 anos depois, segura, né? Depois disso, mas eu sinto, na verdade, que esse chamado começou até, de repente, assim, de forma inconsciente, até um pouco antes, com uns 10, 12 anos, que foi quando eu senti que a minha mediunidade ficou muito aflorada e ninguém sabia exatamente o que era, então eu tinha episódios de convulsão e desmaio, dependendo do estímulo que eu recebia, porque meu corpo não conseguia lidar. Era assim, Intenso. foi bem intenso. E aí começou assim naquela época, 2006, 2007, uma investigação de algo que eu poderia ter, né, que eu pudesse ter. E aí naquela época os médicos identificaram numa ressonância naquele negócio da tomografia um nanograno lá no centro do centro do centro do meu cérebro, mas eles não sabiam dizer exatamente se aquilo que causava as convulsões. E aí foi todo um. Aí, não, tem enxaqueca, e aí tratou enxaqueca, mas naquele mesmo período eu comecei a buscar mais, assim, suporte espiritual, e aí, em menos de 2 anos de tratamento, em paralelo com isso, naquele momento eu escolhi ir para um centro kardecista, então eu estudava na segunda-feira e dava passe na quarta-feira. Quando eu voltei para fazer acho que era a quarta, começo de 2006, final de 2006, começo de 2007, no final de 2007, era para fazer assim, desde o início ia ser a terceira bateria de exame, terceira ou quarta Exame. bateria de exame, não tinha mais nada. Eu não tinha mais convulsão, eu não tive mais episódios de O desmaio. nanogrânulo tinha ido embora. Não é, como era, meu Deus, o nome? Nanocalcificação. Eu sempre esqueço, mas era uma nanocalcificação. Era como se fosse uma partezinha que tivesse atrofiada. E aí, hoje, quando eu paro para pensar, eu falo, faz Ah, sentido. É.
E aí e aí eu fiquei nesse centro desenvolvendo até uns 16, 15, 16 anos, mais ou menos. Só que ao mesmo tempo, eu também, né, muita coisa aconteceu na minha vida e eu comecei a me questionar muito assim sobre a parte prática. Então eu sinto que a minha questão com a espiritualidade eu nunca questionei muito, porque sempre foi muito natural. Eu sempre tive muita abertura, eu sempre tive muita memória, muito doido isso, mas eu tenho muitas para você eu posso falar, né? Para você, para quem está assistindo. Eu tenho memórias que eu achava que eram. Eu descobri ainda na infância, ali na adolescência, que eram memórias que eu não tinha encarnado ainda, eu não tinha um corpo. Eu tava ali, mas não tava ali. Eu tava ali, mas, tipo assim, eu tava assuntando, eu tava a sondagem. Deixa eu ver como é que esse povo funciona aqui. Exato. Então, assim, Que eu massa! tenho consciência de que eu escolhi para onde eu ia, não foi acaso, entendeu? Eu escolhi por onde eu ia nascer, eu escolhi a família. Eu, assim, então hoje eu consigo olhar para minha história e falar, ah, tudo fez sentido, tô seguindo o plano, entendeu? Tá indo. Isso não me exime de sentir coisas bem humanas, mas eu sinto que me dá uma certa paz, assim. Mas em relação ao meu despertar, eu acho que veio desse incômodo, sabe? De tipo, nossa, mas será que a vida é só É só isso? isso? Nada acontece, será que eu vou? Tipo, tá, eu tinha acabado de entrar na faculdade, então tava ali com 15, 16 anos. Prodígio, senhorita, né? Eu entrei meio cedo. Essa é uma coisa que eu me arrependo um pouco. Faz Mas parte da vida. É seguir o plano. é, exato, eu acho que foi muito isso, assim. E aí, tipo assim, tá, e agora? Porque até ali, até eu entrar na faculdade, eu parecia que o meu objetivo de vida era entrar na faculdade. E aí, quando eu entrei, parece que as coisas meio que perderam o sentido, assim, sabe? Tipo, tá, e agora? E agora que eu descobri que eu nem gosto disso aqui que eu entrei, tipo, não faz sentido nenhum. Eu cheguei para fazer uma coisa que eu achei que fosse maior de humanas. A minha primeira aula na faculdade é cálculo. Que? O que Isso que você não foi faz fazer? sentido. ADM? Eu fiz ADM com ênfase em comércio internacional. Foi ótimo, não vou Você foi de reclamar, humanas, aí você chegou no cálculo. O que entendeu? que eu vou fazer com essa derivada aqui, moço? Eu juro que eu chorei na primeira aula. Eu assisti a aula chorando. Foi traumatizante. O meu professor era ótimo, assim, muito bom mesmo. Eu fiz, acho que até cálculo 3 com ele. Muito bom, assim, mas foi um choque, porque eu falei, não que eu não goste de matemática, é engraçado, porque eu gosto. Eu não tenho assim, eu gosto da parte lógica. Eu tenho até uma inteligência lógica. Mas emocionalmente eu não estava preparada. Foi um Só não tava negócio esperando aquele negócio. que me pegou totalmente desprevenida. Eu cheguei lá, primeiro dia de aula, porque na segunda teve uma calorada, na terceira aula mesmo. Aí na aula, tipo, eu cheguei, pô, cálculo. O que que eu tô fazendo aqui? Porque no primeiro semestre a gente não podia escolher, né, as matérias. Era o que, tipo, entrava e era A isso. grade Faz fechada, né? parte fechada, é. Nossa, foi bem doido. Mas eu sinto que sim, foi muito nessa época e que foi logo ali, um ano mais ou menos antes da minha vida começar a, de fato, desabar. Ela Sim, queria movimentação, gente. Ela não. É, eu não sabia se a gente ia chegar nesse lugar, mas já que estamos aqui, chegamos. deixa chegar. É, Conta pro povo, Gri, porque nem todo mundo viu o Luciano Huck. então, né? Mas até chegar no Luciano Huck tem chão, tá? Porque o que acontece? Quando eu. Vamos lá, vou resumir. Eu fui criada pelos meus avós paternos.
Então, minha mãe sempre foi presente na minha vida, assim, da forma como ela conseguiu. E aí, o Sandro, que é filho deles, né, meu pai ali naquela situação, não me criou, ele foi ter a vida dele, a família dele, ótimo. Mas eu fiquei sendo criada pelos pais dele. Então, eu tive sim uma infância muito estável, segura, claro que com desafios, né, emocionais e de comportamento como qualquer criança também passa, né? Tem coisas ali para o desenvolvimento, mas eu fui muito privilegiada em muitos aspectos, porque ainda que talvez isso não tenha sido, eu não tenha sido blindada da minha história, eu sinto que eu fui muito protegida, eu fui muito, sabe, né? Houve esse cuidado, sim. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui tendo essa sensação, esse incômodo de tipo, nossa, mas será que a vida é só isso? Nossa, mas parece. Eu sempre tive essa sensação de estar meio fora do ninho, sabe? De, nossa, hum, Pertenço bem aqui. parece que tem uma coisa que não encaixa. Não sei, nunca foi, né? Não foi falta de amor, não foi falta de nada, nada disso. Eu sempre tive, pelo contrário, em excesso. Tá tendo. Acho que dá pra ouvir os fogos? Ai, seu Fogos, ouvi um pouquinho de Ah, então nada. tá. É A que Gre agora é portuguesa, gente. E aí aqui hoje é feriado, que é a segunda depois do domingo de Páscoa, e tá o pessoal da paróquia ali. E eu acho que também tem a ver com a morte do Papa Morte do Francisco. Papa. Eles passaram avisando o pessoal da igreja, tudo. Enfim. Inclusive, achei bem significativo, né? Não é Ele, a um dia depois da da Páscoa, Páscoa. achei bem significativo. Mas, Convite de renascimento para a igreja. ah, é, enfim, deixa aqui no ar. É, Só aí, pra gente também, entendeu, gente? sim, sim. Para a igreja que existe dentro da gente, eu acho que é isso, essa visão da Nossa, consciência. aqui eu não preciso. É, e eu não preciso do Papa, né? Eu não preciso de nada externo para acessar a consciência crística. Pois, enfim. Enfim. Eu amo essas conversas que vão e voltam. E aí, em 2012, eu entrei na faculdade, e isso era assim, eu passei a infância e a adolescência, essa era a minha meta. Mas eu já te contei por que que essa era a minha meta. Por que que era o meu Acho maior que não, me conta. Por que que era o seu objetivo de vida? entrar na faculdade era Vamos lá. A Ingrid, eu tenho ascendente em Libra, né? E Marte em Libra. E tem toda uma questão ali com o relacionamento. E eu acho que como eu vi as pessoas, assim, as pessoas sendo felizes aos pares, o sonho da minha criança, e aí pensando no arquétipo que eu tenho, o principal arquétipo, né, sendo da amante, eu queria namorar, mas não é no sentido namorar que as pessoas imaginam, tipo, não, eu queria, eu acho que no fundo, no fundo, eu queria me sentir parte, sabe? Eu queria com essa sensação de completude. Hoje eu tenho um pouco mais de consciência sobre isso, e naquele momento eu via, bom, eu só vou me sentir completa Ah, eu quando lembrei. Mas pode contar pro povo, que o povo não vai é, lembrar, porque o povo não sabe. me sentir completa quando eu tiver encontrado alguém. E aí, qual que era o grande X da questão? A minha avó, a gente tinha um combinado que ela só me deixaria namorar quando eu entrasse na faculdade. E aí, eu estudei, assim, o ensino médio todo, eu estudava 15, 16 horas por dia para passar. E eu passei. Eu entreguei todas as aprovações, acho que foram 11 aprovações, quase todas elas em instituições públicas, e falei, Tó, agora
Agora eu Agora eu posso. posso namorar. Só que essa foi uma grande frustração, porque ainda assim ela falou: não, não é assim. Como assim não é assim? Esse era o combinado de uma vida inteira. Eu esperei a minha vida inteira por isso. Como assim não é assim? E aí, tanto que eu conheci o meu primeiro namorado, acho que em abril, maio. Inclusive, hoje é aniversário dele. Não, não, sorry, não coincidentemente. Ah, é. E aí, enfim, muitas coisas. Aí eu conheci um menino muito, assim, direito, conheci através de amigos em comum. Só que ela não aceitou de forma nenhuma, ela não queria nem saber, especialmente, aí a gente entra a questão das crenças, a gente falou da igreja, especialmente porque ele e a família são, na verdade, protestantes. E aí isso já vinha, então existe, e minha avó, sendo católica, né? Daquele jeito. Ela é bem católica, mas assim, eu vou ali tirar né? Consultar uma cartomante. Então, assim, eu não posso dizer, sou católica, sou tal coisa. Eu acho que até por isso eu, desde muito cedo, nunca me identifiquei com título nenhum, com religião nenhuma, falar assim, eu sou tal coisa. Não, eu frequento onde eu tô me sentindo bem, onde eu me sinto acolhida, enfim. Eu sou meio vira-lata religiosa, assim. Eu me conecto, eu acho que é por causa, eu acho que é porque aquilo que eu falei no início, né, na nossa conversa, a minha conexão com a espiritualidade sempre foi tão direta que pra mim tanto faz. Tipo assim, eu posso estar muito pelo contrário, eu me conecto até muito melhor sem interferências quando eu tô sozinha na minha casa, no meu quarto, na natureza, enfim. Mas isso sempre foi uma questão, porque quando eu nasci, né, quando eu fui ser gerada, por assim dizer, isso já era uma questão, então não era uma coisa, assim, é como se tivesse um histórico. A religião foi uma das razões pelas quais os meus pais ali não ficaram juntos, né? Então, o meu pai, eu não quero dar spoiler, mas o meu pai, que não é meu pai, na verdade, né? O meu pai é adotivo, por assim dizer, e que é o filho dos meus avós. Então, essa foi uma das questões, assim, essa divergência religiosa. E aí, quando eu conheci o meu primeiro namorado, tinha essa. Foi como se tivesse, meu Deus, replay, sabe? Então, a resistência foi muito grande e, enfim, muitas coisas. E aí, nesse período, assim, foram alguns meses, do começo ali de 2012 até dia 26 de abril de 2013. Estamos aí bem pertinho de 15 De vinte e anos. seis né? É. Não, 12, Não, 12 anos. 12 anos, 12 anos. Isso. Muito pertinho aí de 12 anos desse episódio. Mas foi, assim, muitas coisas foram acontecendo. Nesse processo todo, a gente descobriu que minha avó sim, tem questões de saúde mental não tratadas, porque começou a ser ela começou a apresentar comportamentos muito fora, assim, da, da regularidade. Enfim, não vou entrar muito profundamente nesse assunto, que não envolve só a mim, mas foi quando eu fui ali tirada de casa. Então, foi um negócio muito doido, assim, porque eu tenho muito essa questão com datas. A primeira, eu não sei se você vai lembrar, talvez sim, quando teve todo aquele bafafá de 12 de dezembro, não, 20 de dezembro De de 2012, que o 12, mundo ia acabar. A gente já viveu alguns fins do mundo, né? Ainda não acabou, não.
Vou te dizer que é engraçado, porque aquela data foi significativa para mim e, de fato, Acabou. acabou. O mundo como eu conhecia acabou para mim naquele dia. Porque, assim, não vou entrar em detalhes de como foi, mas eu tive que tomar uma decisão, porque eu passei, sabe a pílula da Matrix? Naquele dia, eu tomei a pílula ali e passei a ver a vida, ver as coisas de uma forma que eu não via antes, eu não conseguia mais desver. Então, foi um processo muito desafiador. Eu sinto que isso contribuiu para o meu processo de despertar. E até, assim, inconscientemente, o meu primeiro namorado, que é protestante, fez total parte disso, assim, do meu, Da sua sabe, da virada. virada. Então, né, foi nesse processo, nesse caminho. Nossa, eu tô parando aqui para pensar, inclusive, o estopim para que esse movimento de saída, de sair de fato, de sair de vez da casa dos meus avós e sair também de uma forma simbólica, não só literal, Física. aconteceu exatamente no dia 21 de abril. Aliás, no dia 22. Porque dia 21 naquele momento, sendo aniversário do meu namorado da época, eu lembro que eu saí de manhã para almoçar na casa dele e eu e minha avó a gente já estava morando assim, vivendo na mesma casa, mas não se falando. Então eu comuniquei o meu avô, eu falei, vô, eu vou assim, tal hora, vou fazer isso, isso e isso, volto tal hora, porque eu fui almoçar, passei um pouco da tarde, levei coisa para tomar banho para ir para a igreja. Então eu saí de casa tipo 9 da manhã e voltei 9 e pouquinho da noite. E aí, no dia seguinte, né, no dia 22 foi que, enfim, foi bem feio. Minha Aí mãe foi que o barraco desabou. desabou, foi. E aí foi um negócio muito doido, porque nessa altura o meu avô já tinha percebido que minha avó não estava bem, e a gente já tinha conversado com a irmã e a cunhada dela, então elas estavam ajudando pelas beiradas, assim, a buscar ajuda para ver se conseguia levar ela num psiquiatra. E aí a gente já tinha tido, inclusive, uma consulta com o psiquiatra sem ela para ajustar tudo. E, enfim, né, a gente fez ali um movimento e como ela veio naquele momento, ela estava assim totalmente fora de si, totalmente, 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 tanto que eu acho que ela diz que assim, eu tive pouquíssimo contato com ela depois disso, mas ela nunca se lembrou do que Aconteceu. é, mas porque ela não estava de fato ali. A boca dela espumava, o olho dela estava totalmente fora, né? Espiritualmente falando, eu Você acha que ela não estava sozinha, né? não tava nem assim no controle. Ela só abriu a porta por causa da raiva e, e foi assim, sabe? E esse é um Tomar. ponto importante, né? A gente lembrar que é sempre a gente que abre a porta. É. Hum. E aí, naquele dia ela fugiu. Então ela fugiu para o Rio de Janeiro. Essa parte da história eu não sabia. Ela pegou as coisas, porque aí ela veio, né, para me agredir, acordou. E o que que isso tem a ver com o dia anterior? Ela disse assim coisas bem baixas em relação a você tá me trocando por um falo. Você está sabe, você é uma rapariga de baixo calão. Traduzam mentalmente uma pessoa com raiva diria. Só pro YouTube não A gente, caiu. a gente usa uns eufemismos assim, só pra não ferir as diretrizes de. Entendeu? Para não ferir a política do YouTube, mas não foi bonito, não. E aí
teve ali um certo confronto e eu fiquei tipo, pô, como assim? Eu não vou revidar e não revidei. Só que a hora que eu disse que eu não revidaria foi bem assim, eu nunca levantei minha voz para você, não vou levantar meu braço, não vou, né? Você via que ali aquela coisa que estava ocupando aquele espaço nela queria que eu de alguma forma desse motivo para aquilo continuar. E aí a única coisa que eu falei foi a frase: quem você pensa que tá tendo, que tá te, né, que tá te apoiando, na verdade tá tentando te ajudar. E ela sacou na hora, e naquele momento ela me largou, porque ela tava me colocando meio assim contra a parede, e foi pegar o telefone. E aí eu peguei minha roupa para lavar, desci pra lavanderia, e ela foi e ligou para minha madrinha. E falou, xingou, gritou. E nisso eu ligando pro meu avô, porque ela esperou meu avô sair e ir pra chácara que a gente tinha naquela época. Então, ele estava aposentado, ele ficava lá na chácara capinando, fazendo as coisinhas dele, né? E aí ela ligou pra minha madrinha, cunhado dela, e falou, xingou, jogou o telefone e eu lá embaixo ouvindo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Depois ela ligou para a irmã dela e aí, de repente, silêncio. Eu só, tipo assim, eu ouvi barulho de porta batendo porta do guarda-roupa. Ela pegou as coisas dela, pegou o dinheiro que ela tinha guardado, pegou uma mala, botou roupa dentro, catou o carro e foi embora. E saiu. Isso foi dia 22 de abril de 2013. 13. E aí a gente ficou ali aquela semana sem ter notícia nenhuma. E foi bem desafiador, porque assim, ainda algumas pessoas da família foram bater lá na porta, não para tipo, meu Deus, tá tudo bem, mas para apontar o dedo na minha cara e falar que eu não valia nada, porque a culpa daquilo era minha. Então, foi um. E aí, na sexta-feira, se eu não me engano, foi na sexta-feira, já era dia 26, a, a minha irmãzinha, naquela época, tinha acho que 9 anos, a Bia, 9, 10 anos. Ela deve estar com uns 24 agora, 23, 22, acho. Ela tinha ali uns 8, 9 anos. Ela que conseguiu contato com a minha avó e aí elas começaram ali um movimento, descobriram que ela estava em Paraty, que ela tinha ido até o Rio e voltou para Paraty ou Trindade, sei lá, foi até aí e aí desceu de novo. Voltou. E arrumou uma pousada para ela ficar e já estava até assim, não, eu vou trabalhar e vou ficar aqui, a minha vida vai ser aqui, vou entrar em contato com o advogado e vou pedir divórcio e não sei o que tem. E já estava nisso. E aí ela, assim, eu nem sei exatamente o que aconteceu nesse período, porque aí eu fui cuidar da minha vida. Eu ainda era menor de idade, então eu pedi para os meus pais me emanciparem para eu poder sair de casa, porque ela falou que ela só voltava quando eu não estivesse mais lá. Isso já era a terceira vez que ela tinha me expulsado de casa nesse período entre julho de 2012 e abril de 2013. Só que na primeira vez o meu avô não me deixou sair, ele falou, né, interrompeu ela e não me deixou sair. Na segunda eu saí, fiquei acho que uns 2 meses na casa da minha mãe. E depois ela foi me buscar à força, com camburão. Foi bem traumático. Agora eu falo sorrindo, mas foi bem traumático. E aí essa vez foi quando eu saí, nunca mais, assim, não olhei mais para trás. Aí eu fui e foi bem doido porque ela tinha assim um poder, uma ela exercia um domínio tão grande sobre mim, sobre a minha mente, sobre a forma como eu me enxergava, e isso reverberou por muitos e muitos anos, mesmo depois de ter saído da casa dela, que eu não quero pintá-la aqui como uma figura ruim, pelo contrário, ela tá longe disso, ela é uma pessoa extremamente generosa, extremamente amorosa, só que ela tem. A nossa história foi assim, então eu tô contando. Naquele momento, ela foi a sua professora de várias coisas ali.
com a visão que, assim, tô contando com a minha versão, né? A minha visão e como eu senti toda essa história. Então, eu saí de casa e fui viver a minha vida, e como existia essa questão, ela falava assim, a condição dela para que eu voltasse, para que ela voltasse, era que eu saísse, só que eu não podia levar nada, porque era tudo dela. Então, ela falou assim, não, ela tem autorização para levar os livros, então eu levei meus livros, levei meu violão e eu acho que foi só, talvez uma coisa ou outra, assim, e eu peguei, sei lá, umas duas, três mudas de roupa, mas, assim, tudo que era roupa nova, boa, tinha coisa com etiqueta, sapato sem uso, tudo ficou lá e eu não faço ideia do que ela fez. Eu, infelizmente, não peguei foto. Isso é uma coisa que eu senti muito depois. Então, eu não tenho nenhuma foto da minha infância. Assim, na verdade, eu tenho, sei lá, acho que umas 15 fotos que eu digitalizei, mas que estavam perdidas na casa da minha outra avó. Mas, assim, muito. A gente tinha muitos álbuns, muitas fotos. E até onde eu soube, ela queimou as fotos. Não sei se isso é verdade, mas, assim, me dizer. Então, foi, assim, meu Deus, um período muito turbulento, porque tudo que eu desse lugar, de julho até Abril. de julho de 2012 até abril de 2013 ali, foi todo esse período extremamente turbulento, extremamente A assim. pessoa reclamou que não tinha nada na vida acontecendo, entendeu, gente? Pediu e Ah, obtereis. exatamente, foi exatamente isso. Falando de, tipo assim, nossa, foi muito, muito doido, foi exatamente isso. É peça e receberás. E aí foi isso, eu saí da casa dela e fui viver a minha vida. Então, eu passei um tempo na casa da minha mãe. Aí, como a logística era muito difícil, porque a minha mãe mora ainda numa cidade do lado da minha, e naquela época eu já estava trabalhando, então eu comecei a dar aula de inglês com 12 anos, assim, muito, muito novinha. E aí eu voltei a dar aula de inglês nessa época, porque no ano de vestibular eu parei, mas voltei a dar aula, daí eu voltei a dar aula em escola, e também passei a pegar de novo alunos particulares. E aí, porque assim, eu tinha ali uma mesada, eu tinha um dinheiro guardado, porque em 2010, 11, eu tinha trabalhado com música, como compositor, e aí tinha me dado uma graninha e eu guardei, e aí tinha dinheiro da mesada, eu juntei tudo que eu tinha guardado no banco de mesada e devolvi para ela e falei, ó, esse é seu, vou ficar. Aquilo também foi uma questão importante, porque era isso, assim, não. Era também muito a forma como ela tinha ali de me manter. Era o que mantinha a dependência, né? O vínculo. Exato. E hoje eu vejo que era a forma como ela sabia. Não, não é que ninguém, gente, acorda um dia falando, vou ferrar a vida do coleguinha. É que a Não, gente faz todo mundo o melhor que pode da forma como que dá conta. E a gente só ganha consciência depois. A gente vai é. enxergando isso ao longo do tempo. Então, né, não é que ela pensou super. Não, Não, mas dinheiro eu, é um jeito de eu mantê-la aqui, fazendo as coisas do jeito que eu quero. e eu sinto que de uma forma muito doida, é como eu disse, eu nunca me senti não amada. Eu acho que no fundo, no fundo, foi até excesso de amor, no sentido de eu não posso deixar ela errar, eu não posso deixar ela cometer os mesmos erros que eu cometi, ou os mesmos erros que a mãe dela, ou que o fulano, que a Beltrano, que existe, porque existiu muito essa comparação a minha vida toda. Então, Um assim, excesso de proteção, né? o excesso de proteção, excesso de estrutura que trouxe essa questão, essa rigidez de tipo assim, não.
eu não posso deixar ela errar, então eu não vou errar e ela não vai errar e cada vez que ela errar, ela tem que saber que ela errou e, enfim, né? Mas é aquilo, eu vejo que foi de um lugar de amor. Foi sim, não foi, foi distorcido, foi um, assim, me causou dor em todas as partes envolvidas, mas eu vejo que a intenção sempre foi essa, sabe? De vamos fazer direito, sabe? De fazer o melhor. Mas é aquilo, a vida acontece. E então eu saí de casa e aí eu sinto que foi assim uma grande enxurrada de muitas coisas. Eu passei, sei lá, um ano, assim, eu tive dependência emocional do meu então namorado naquela época. E eu imagino que não deva ter sido nem um pouco fácil para ele, porque eu transferi toda a dependência que eu tinha dela Dela pra ele. para ele. Então foi assim, totalmente inconsciente. Se eu, né, se eu com a consciência que eu tenho hoje, eu jamais faria isso. Mas naquele momento era o que eu, foi o que eu consegui, foi como eu consegui lidar. Então foi um relacionamento muito mais de salvador, assim, do que amoroso, sabe? Do que. Uhum. Mas durou ali alguns anos e, e foi muito importante para o meu processo de despertar, né? Até esse relacionamento, sair de casa, ver a vida de outras perspectivas, porque eu vivia numa bolha. Então eu vivia. É muito engraçado, porque é só a gente pensar na história da Rapunzel. Basicamente isso, tanto que eu literalmente não podia cortar o cabelo. Quando eu saí de casa, meu primeiro ato de rebeldia foi cortar o meu cabelo que era na bunda aqui, porque eu nunca tinha podido cortar o cabelo na minha vida. Meu cabelo sempre foi bem comprido. E eu sempre tive vontade de cortar. Então, foi quando eu paro para pensar, assim, especialmente essa releitura da Disney, né? Enrolados, eu falo, Uhum. nossa, Enrolados mesmo. todo, perdi aqui o pé. Totalmente. Então, aí eu saí, né, de casa, as coisas foram passando, foi passando ali o tempo. Eu fiquei alguns meses na casa da minha mãe, alguns meses, acho que dois, três, uns 3 meses na casa dos pais do meu namorado na época. Eles me acolheram. Depois as coisas começaram a ficar muito fora do lugar. Já tava, né? Tudo fora do lugar. Tudo. Já estava um pouco Tudo. bagunçado demais, né? Mas daí começou a ficar demais. E aquilo, eles, assim, tiveram muita sabedoria naquele momento. Eu, obviamente, com as dores que eu tinha, me senti novamente rejeitada, novamente deixada de lado, mas eles foram muito sábios e me acolheram muito de outras formas. São pessoas, assim, que, embora eu não tenha contato hoje, são pessoas que eu desejo muito bem. Até minha avó, meu avô também, embora eu tenha contado tudo, né? São pessoas que eu falo, cara, eu assim, desejo que prosperem muito, sabe? Que tenham tudo de melhor, que são pessoas genuinamente boas. E então eles fizeram ali parte da minha história, mas eu não, nossa, eu não tive maturidade nenhuma para, não tinha maturidade nenhuma para lidar com aquilo. E aí, entre ali 2013 e fevereiro de 2014, então passei alguns meses na casa da minha mãe, depois uns 3 meses na casa deles, e aí acho que janeiro de 2014, fevereiro de 2014, eu fui morar sozinha. E aí eu me organizei, assim, né, com o que eu tinha, com o que dava. E aí foi um momento muito louco, porque eu tava desde 2012 ali,
lidando só com a adrenalina, tipo assim, só olhando pro... Eu sempre fui essa pessoa de olhar pro futuro, só, tipo assim, só pro que eu tô ganhando, entendeu? Só pro que tá de bom. E aí, quando eu fui morar sozinha, eu entrei num apartamento literalmente inteiro em branco, vazio, né? Que eu entrei ali com um colchão, uma geladeira, um fogão emprestado. Eu não tinha pra onde olhar. Eu não tinha não tinha como me Não tinha distrair. distração. Não tinha distração, eu fiquei anos, sei lá, muitos anos sem TV. O computador eu comprei depois, aí tinha, tipo assim, o celular, mas, enfim, naquele momento não. Que naquela época já acho que ainda não era, estava começando a virar smartphone, ainda não era, gente. Exato, exato, assim, até tinha algumas coisas, mas não era nada como é hoje, que você tem acesso a tudo pelo celular. Então, foi uma coisa assim, falei, eu me vi totalmente. Eu não tenho para onde, eu não tenho para onde fugir. Sou eu comigo. E agora eu tenho que olhar. E foi aí que eu vivi ali um dos processos mais desafiadores, porque sabe aquilo depois que a guerra acaba, que passa adrenalina e você vai contar os mortos e os feridos? Foi aquilo. E aí foi um baque. Porque aí E aqui que a coisa que tinha tudo para, meu Deus, final da guerra, aí começou a temporada nova, entendeu? Vamos Fecha. reconstruir agora. É, tipo assim, corta do season finale, a Ingrid lá contando os mortos, os feridos, chorando que nem em filme, descendo na porta, assim. E aí, próxima temporada, a Ingrid recebe na verdade, a Ingrid na terapia, né? A Ingrid vai para terapia pouquíssimos meses ali depois, e a terapeuta fala: você tem daddy issues, você precisa lidar com o seu pai interno. Falei, bom, como eu lido com meu pai interno? Ela, vamos fazer o Ponopono. Pois eu fiz o Ponopono, ela sugeriu que eu escrevesse uma carta para o meu pai. Eu falei, vou fazer melhor que isso. Eu vou escrever essa carta e eu vou lá ler para ele. E aí, lembrando que isso já fazia uns anos aí, uns 3 anos, acho, 2, 3 anos que ele não falava comigo, por conta da minha avó, quando eu saí de casa, Uhum. tudo. Mas ainda assim, até ali era só isso, né? Era só isso. Ele, então eu escrevi a carta e fui na casa dele, levei a carta, li a carta para ele e eu lembro que ele me disse: eu sinto muito que eu não. E eu achei tão bonito, eu achei bonito de verdade. Eu vi muita, muita, muita verdade naquilo que ele me disse. Eu sinto muito que eu não seja quem você gostaria que eu fosse e que eu não possa te dar o que você buscou a sua vida inteira, com as palavras dele. Mas eu sou o que você tem. Eu sou o pai que você tem. E aquilo, assim, me tocou profundamente. E quando eu olho na linha do tempo, menos de um mês, 3 semanas, acho, depois disso, eu recebi uma mensagem. Eu levei para terapia, tudo, continuei. Eu fiquei um pouco frustrada depois, porque eu esperava uma coisa que eu não tive, porque ele não tinha. Ele falou: eu não tenho isso, isso que você espera de mim, eu não tenho Não para te. tenho para te dar. Eu não espero, porque eu não tenho, mas eu esperei mesmo assim, me frustrei, enfim. Então eu tava num momento da vida que eu tava muito assim. Ah lá, minha avó tem meu vô. Lembra que eu falei que eu enxergava a vida em pares? Só que naquele momento eu via o meu ex-namorado, né? O meu namorado lá na época. E obviamente que eu não tava pronta pra casar, óbvio. Cheia de problemas, cheia de A vida toda bagunçada. toda cagada, toda fora do lugar, óbvio, foi muito sábio. Mas naquele momento eu falava: não, tudo que eu preciso para ter o meu lugar é ter a minha família, então eu quero casar. Tipo assim, minha avó tá lá com meu avô, meu pai.
tá lá com a minha madrasta, minha mãe tá com meu padrasto, os pais do namorado estão lá, a família. Só que existia uma resistência, até por conta disso, né? Até por conta da minha desestrutura interna, que existia essa resistência. A gente tá falando de um taurino. Então, sem estrutura, não Funciona. tem próximo passo sem estrutura. E aí, enfim, eu cobrava coisas dele que não eram dele, que eu tinha que cobrar de um pai. Então, eu coloquei nesse lugar errado, porque eu estava no lugar errado na minha vida. Então, foi um negócio muito assim, muito doido. E aí, algumas semanas depois que eu fiz esse movimento do Ho'oponopono, que eu li a carta, eu recebi uma mensagem. Aí é que a gente chega aqui na história. Luciano Huck. Chegando perto do Luciano Huck. Eu recebi uma mensagem pelo Facebook, na época nem tinha, né, WhatsApp acho que nem era tão comum nessa época, nem sei, não, Chegando, talvez, mas é isso. E o WhatsApp também você precisa ter mais intimidade, né? Você precisa saber o é, número da pessoa. exato, não tinha isso. E aí ele me adicionou no Facebook, eu vi lá que tinha minha mãe, minha avó ainda era viva, tinha minha avó, minha mãe, adicionado, eu falei, Vou aceitar essa pessoa aqui. tipo, não vi nada demais. Aí, assim que eu aceitei, ele me mandou uma mensagem. Eu falei, me mandou uma mensagem elogiando um vídeo que a minha mãe tinha compartilhado, porque eu, né, eu colocava vídeo É cantando, cantora, gente. enfim, não muito, pero mais ou menos. E aí, esse vídeo chamou a atenção dele ali, por uma série de razões, pela semelhança e também porque ele é músico. Hoje não mais, mas né, músico. E aí ele ficou meio curioso e veio, elogiou o meu vídeo. Eu falei, tá, muito obrigada. Valeu. E morreu ali. Isso acho que era uma sexta-feira. Na segunda-feira ele me chamou de novo. Só que aí eu achei estranho. E aí ele já logo falou: olha, pra, pra você não achar que eu tô querendo coisa errada com você, eu vou ser bem direto. E isso, acho que eu tava jantando, inclusive, na casa dos pais do namorado. Eu tô evitando falar nomes para não me É, comprometer, é, né? Enfim. E, e aí ele falou assim: Você é bem direto. Sua mãe já falou de mim para você? Eu fiquei, mas lembra? minha mãe falaria de você pra mim. Mas é engraçado, sabe, Fausta? Porque você lembra que eu falei que apesar de eu ter sido muito protegida, a, eu sempre tive acesso à minha história. Então, de forma consciente ou inconsciente, eu estava atenta, estava ouvindo, como eu me sentia segura, tipo assim, Você não ia lá cavar. não vou, tá bom aqui, tipo, deixa pra lá, que aí, né? Mas, de uma certa forma, eu sempre soube que havia ali uma especulação de que o meu pai pudesse não ser o meu pai. Não havia nada confirmado, nada desconfirmado, existia uma especulação, mas assim, eu veio na minha memória tudo aquilo lá da infância, das coisas que eu ouvia. E aí, naquele momento, a pergunta que eu fiz para ele foi: por que você namorou minha mãe? Não sei porque eu fiz essa pergunta, mas eu fiz. Ali, foi a pergunta. Eu tenho essa conversa salva no Facebook até hoje, no Messenger do Facebook. Mas você namorou a minha mãe? E aí ele falou: Olha, não só namorei, eu acompanhei a, a gestação de você, né? A sua mãe grávida de você até os 8 meses. Eu falei: Pronto. Ali, parece que assim, fez o download da história na minha cabeça. E aí eu meti a pergunta, tanto que essa é uma das razões pelas quais o vídeo que eu contei essa história viralizou lá no TikTok,
Porque as pessoas ficaram assim, tá, mas como assim? Como você sabia? E esse é o contexto, né? Que é o contexto que eu não conto ali no vídeo, que é um vídeo curto. Eu tinha de alguma forma acesso à minha história e aquilo, né? A alma sempre sabe. E Inclusive, o slogan da Gri é ótimo, gente. para te lembrar e me lembrar do que a alma sabe, mas a mente esquece, é exatamente isso, porque é isso que eu faço comigo, né? E aí, naquele momento, parece que meu olho fez até assim, tipo. E aí eu logo perguntei, fui bem direto. Eu falei, então você que é meu outro possível pai? E foi essa a pergunta. Tipo assim, não teve florear, não, foi Só foi tipo isso. direto. Eu falei, tá, então você que é meu outro possível pai? E aí ele falou, sou eu, e eu quero fazer um exame de DNA para saber se você é minha ou não. Eu convivo com essa dúvida há 19 anos. E eu vi teu vídeo cantando, assim, assim, Quero assado. saber. É, você parece muito com a minha irmã, e enfim, foi todo um. E ele já tinha visto o dedinho, né? Então foram várias coisas. E aí eu lembro de falar assim pra ele, lembrando que eu tenho tudo registrado, mas como foi uma conversa muito significativa, isso ficou muito imprintado na minha mente, né? É, eu falei, olha, eu posso fazer sem problema, desde que você saiba que para mim não importa se você é meu pai, se o outro é meu pai, porque a referência que eu tenho de pai é o meu avô. Ele fez esse papel e ninguém vai tirar isso dele. Mas, se você precisa saber, eu também vou querer saber da minha história, de onde eu venho. E aí eu falei com a minha mãe, tadinha, ela deve ter ficado desesperada. Hoje eu me coloco no lugar dela, mas eu falei, mãe, eu vou fazer. E tudo bem se não for, e tudo bem se for também, não faz diferença para mim. Enfim, e aí eu ia fazer tudo aquilo silenciosamente. Só que a gente começou a conversar, então a gente viu que a gente tinha ali algumas coisas em comum. De fato, tinha a questão do dedo, que é uma particularidade ali da minha família biológica, sim, né, meu pai biológico. E como eu tava, dado o contexto ali da minha vida, eu tava naquele lugar de. Eu me sentia extremamente só, extremamente sem. Extremamente deslocada no mundo. Quando ele apareceu, parecia a resposta de todas as minhas orações. E eu tava tão frustrada com o meu pai adotivo e com toda aquela situação que eu falei: peraí. Então quer dizer que eu posso ter um lugar no mundo, quer dizer que eu pode, isso pode ser para mim? Eu tenho, existe essa possibilidade? E aí foi um movimento muito doido, foi muito natural, porque eu me sentia assim magnetizada. Então, em questão de dias, eu já estava conversando com a minha tia. E aí sempre que eu falo dela, eu choro, porque é uma conexão, é uma conexão a gente combinou de se encontrar. Desculpa. Relaxa. É isso. E aí eu lembro de falar pra ela, eu falei, olha, isso antes do DNA sair e tudo, agora já não importa. Tipo assim, eu te encontrei, agora não interessa mais. Tô no- Agora, se der negativo, você continua sendo minha tia. Assim. Exato, foi o que eu falei. Problema seu. Foi exatamente o que eu falei. Mas, enfim, no fundo, a gente já sabia. Então, e quando eu encontrei meu pai a primeira vez, a sensação que eu tive, apesar de, claro, né, tem uma questão das expectativas, mas a sensação que eu tive foi a de cheguei, sabe? Foi uma sensação de.
eu não preciso mais ficar correndo. Foi a sensação de como se eu tivesse a vida toda correndo uma maratona e aí ali eu cheguei em um lugar, sabe? Fazia, enfim, a gente ainda não tinha a gente se encontrou sem ter a resposta ainda do DNA. E aí o resultado saiu uns 5, 6 dias antes do meu aniversário de 19 anos. Então eu tinha 18 anos, na real. Hoje eu paro pra pensar falando, tá, tudo bem. Tudo bem. Mas o resultado saiu ali antes do meu aniversário. E foi muito especial, porque ele fez ali uma festinha pra mim na casa dele, pra me introduzir formalmente à A minha família. família. É, e aí é muito louco, porque ali a sensação é que eu nasci de novo. Mudou de vida, né? Tipo, ó, Porque troquei de família, gente. eu troquei de nome na minha vida 4 vezes. No documento, tá? 4 vezes no documento. Então, assim, troquei de pai, né? Que pessoa tem essa oportunidade? Uma vida só. Eu sou o pai que você tem. 15 dias depois surge outro. Exato. Então, assim, quando eu paro pra pensar, eu falo, meu Deus, que ironia da vida, não? E aí, nossa, eu sinto que tudo isso, essa questão com a minha história, é parte do meu processo de despertar, e eu sinto que cada coisa que acontece vai me levando para esse lugar de me lembrar de quem eu sou sabe, de ir retomando essa conexão comigo, assim, por mais que às vezes quase sempre é desafiador, né? Nem sempre é pelo amor. Às vezes é sim, mas nem sempre é pelo amor. E agora tem sido pelo amor com mais frequência, porque a gente vai se alinhando mais, né? A gente vai falando, ah, tá bom, vou parando de resistir, tá bom, a mudança vem, tá bom, se entrega, vai. E aí as coisas acontecem. Mas eu sinto que todo esse processo, toda essa história maluca, faz. É parte, assim, também de quem eu sou, de quem eu tô me tornando. E como eu falei lá no início, talvez não tinha, acho que a gente ainda não estava gravando, mas eu sinto que é parte do repertório que eu escolhi para mim. Porque eu precisava de muitas coisas para atravessar essa vida, para cumprir a minha missão, que eu ainda não sei exatamente qual é. Eu tenho pistas, mas eu ainda, né, tô no curso, nesse processo. É, eu acho que eu precisei olhar e falar, bom, eu preciso desse suporte aqui, mas eu preciso daquele traço genético ali. Pô, isso vai dar uma confusão, mas vai ter que dar. E aí eu preciso. Vamos ver como é que a gente organiza isso aqui. É assim que eu sinto, tipo assim, que eu fui organizando e fazendo acordos com as pessoas, tipo assim, ó, você vai participar deste ato, você vai participar deste, e aí a gente vai ter várias mudanças de cenário. Quando eu paro para pensar na minha vida, hoje, as pessoas mais importantes da minha vida não existiam 8 anos atrás. Não existiam na minha vida. Então, assim, as pessoas mais importantes da minha vida hoje, 8 anos atrás, não existiam na minha vida. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, era a mudança que eu queria? Toma! E aí, nesses 13 anos, aí foi só mudança. Aí não teve, tipo assim, Não teve pausa a mudança. não, aí não teve pausa. Aí foi uma coisa atrás da outra, e tipo assim, vamos lá, amada, para o seu desenvolvimento. Vamos, estamos junto contigo. É difícil, mas a gente vai superar. Ó, tá começando. Next, next. O David Hoffmeister, que é um professor de um curso de milagres, ele fala que o perdão é assim: você topou fazer esse negócio? Próximo, próximo, É, próximo. Acabou o perdão, é próximo. o próximo.
É isso. E aí eu sinto que foi isso, assim, conforme eu vou limpando e não vou dizer nem perdoando a outros, porque no fundo é tudo a gente. É, não é sobre pessoas. Eu sinto que conforme eu vou me perdoando e criando consciência das minhas camadas e daquilo que eu preciso liberar, é uma coisa atrás da outra, entendeu? Tipo, sai, vrum. Sabe quando a gente tá com muitas camadas de roupa e aí você tira, você fala, não, agora vai, agora eu tô nu. Aí, de Não, repente, você olha e você fala, nossa, roupa de novo. Vrá! Agora não tô. E aí eu sinto que não tô. não tô. Sempre tá a peça de roupa ali. E aí eu sinto que eu tô nesse processo. E a última grande mudança. E aí, né, as mudanças foram acontecendo. Então, foi sair de casa, aí foi lidar com o relacionamento, aí foi descobrir o pai biológico, aí foi o pai adotivo descobrir pelo Facebook que Que tava você essa tinha movimentação, descoberto o pai eu biológico. tinha descoberto o pai biológico, aí teve um processo judicial, né? Eu estreiei a minha vida jurídica, a minha vida judicial antes dos 20 anos, né? Fui processada por calúnia e sei lá, tinha várias coisas lá, porque eu tinha que perder o meu nome. E aí eu lutei pelo meu nome, mas daí quando eu falei, ganhei, mas eu não quero mais esse nome, já não fazia mais sentido. Aí eu mudei o nome, porque eu tinha conhecido o Felipe. Aí eu tava, sei lá, quando saiu ali quando transitou em julgado esse processo, e o juiz me deu o direito de continuar usando o meu nome, que era o meu nome da minha família adotiva, eu falei, mas não faz mais sentido. Tipo, não faz parte de quem eu sou agora. E eu entrei numa crise existencial tão profunda que eu não queria usar o nome da minha mãe, nem do meu pai, nem de ninguém. Eu queria um nome só meu. Inclusive, foi assim que o Seavi nasceu. Porque eu não queria usar o nome, eu não queria usar os meus nomes. é, Como eu disse, eu não queria usar o nome do meu pai, não queria usar o nome da minha mãe, não queria usar o nome da minha família adotiva, não queria usar o nome do meu marido. Falei, eu preciso de um nome que ninguém vai tirar de mim. E aí eu juntei ali uma parte de um sobrenome com a parte de outro sobrenome, bota um X, faz um ajuste numerológico, nasceu o Ciavi, pronto. Então, Ciavi não é o meu sobrenome, é o meu nome Artístico. artístico, por assim dizer. Tudo Mas o isso nome com qual você se identifica, né, Gri? é o nome com o qual eu me identifico, mas foi um processo de desidentificação. Você tá hoje com o do Felipe? Eu tenho, Normal? eu tenho no meu documento, eu tenho o meu nome, o nome da minha mãe, né? O único sobrenome que minha mãe tem, o nome do meu pai biológico e os dois sobrenomes do Felipe. Felipe é o marido da Gri, tá, gente? A gente não falou dessa parte, É, que também foi assim, ó. Dois é porque, segundos. porque aí o Felipe chegou na minha vida, as coisas já estavam meio assim, aí ele, não, vem cá. Então, tipo assim, foi uma coisa atrás da outra. Aí descobri, né? Descobri o pai biológico, o pai adotivo descobriu que eu tinha descoberto o pai biológico, o processo. Aí eu terminei o relacionamento com o primeiro namorado, porque eu percebi que ele não era meu namorado, ele era meu pai. E aí, quando o E pai agora que eu tenho pai, eu não preciso mais dele. isso, agora que eu tenho pai, eu juro que eu pensava, meu Deus, como que eu vou arrumar lugar para os dois na minha vida? E aí, quando eu me na terapia, e quando eu me dei conta, eu falei, não, tá errado, eu tô cobrando dele coisas que eu tenho que cobrar do meu pai, ele tá no lugar errado na minha vida. Eu falei, eu estou atrasando a vida dele e ele atrasando a minha, não posso. Então, por mais que ali, né, tivesse sentimento, consideração, respeito, todo mundo olhava e falava, nossa, a gente tava noivo, relacionamento, uau. Eu falei, vamos terminar. E aí eu terminei, ainda me meti num relacionamento more blá no meio disso, porque eu saí me sentindo tão culpada de ter Termina. recebido tanto, que eu entrei num relacionamento em que eu só doei energia, tempo, dinheiro, porque eu sentia que eu precisava compensar o universo. Tá maluca, né? Eu criei essa situação
onde eu atraí essa pessoa que fez ele, fiquei acho que uns 4, 5 meses. E aí, um belo dia eu acordei e falei, hora de terminar. Tipo, hoje é o dia de terminar. Acabou, tipo, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, já paguei a minha dívida. Parecia dívida de jogo mesmo. Acabou minha dívida, agora eu vou terminar. Isso foi dia 12 de setembro. Dia terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Dia 16 ou 17 de setembro, eu conheci o Felipe, meu marido. 3 semanas depois a gente se conheceu. Eu falei, bom, agora porque nessa semana que eu terminei, eu fiz todo um combinado com Deus e eu falei, ó, essas 8 coisas aqui, Deus. Não aceito, não vou abrir o meu coração para ninguém que não tiver a senha. E a senha são essas 8 coisas que eu escrevi num papelzinho e deixei ele guardado na minha carteira. E não eram coisas tipo aparência nem nada. Eram coisas de filosofia de vida, de mentalidade, de crença, que eu tinha entendido sobre mim com base nos meus 2 relacionamentos anteriores, o que funcionava e o que não. Eu falei, ó, sem isso aqui não tem. Aí, aí eu fui conversar, o meu marido, né, que naquela época era só uma pessoa aleatória, ele viu que eu tinha, ele já estava de olho em mim, aí ele viu que eu tinha terminado. Quem contou para ele foi o nosso personal trainer na época, foi depois nosso padrinho de casamento. Né? Ele que deu a deixa. Foi, ele falou, ó, solteira. E aí ele foi tipo assim, ó, não, é agora ou nunca, porque eu não posso deixar essa mulher, eu não posso dar um tempo muito grande, que senão essa mulher vai, Vai arrumar outro vazar. o outro vai vazar. Não. E aí ele foi de certeiro. Então ele me chamou para sair numa sexta, eu falei que não, no sábado eu falei que não. No domingo, como eu tinha não tinha muita coisa para fazer, eu tava com um pouco de dor de garganta, eu falei, olha, peraí que tá, ele tá inclusive batendo aqui na porta. Peraí. Eu vou Uma fralda, posso? Tá bom. voltando. E aí ele me chamou para sair no domingo, eu falei, ah, tá bom, vai, eu vou. Mas eu fui totalmente despretensiosa. Tanto que eu não quis que ele me buscasse, eu falei, não, eu te encontro lá. E eu marquei, ele queria ir ao cinema, eu falei, olha, pode ser se a gente for num suco, tomar numa casa de suco, na praça de alimentação do shopping, 3 da tarde. 3 e pouco, tipo assim, a coisa mais impessoal, menos romântica, menos possível que Menos der date possível. date possível. E eu ainda fui assim, se ele tentar pagar, eu vou ficar brava, porque eu vou falar não, entendeu? Tipo, e aí eu cheguei, tanto que ele me zoou até hoje por isso, porque eu cheguei e eu não fui cumprimentá-lo, ele já tava, eu dei uma atrasada ainda, e eu cumprimentei ele assim, tipo, oi, com joinha, tudo bem? E Beleza, aí, hein? e aí ele levantou, ele veio, me cumprimentou com um beijinho, a gente foi tomar um suco, e eu comecei o nosso encontro assim, ó. E eu só pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Fazendo aqui. Desde terminar o relacionamento, eu falei pra mim mesma que eu não queria ninguém na minha vida. Só que aí ele começou a falar, e aí, como eu fiquei em silêncio, eu falo muito, mas eu fiquei em silêncio porque eu não queria mostrar interesse. Eu dei a oportunidade dele falar. E a amada, a gente ficou conversando ali por 4 horas. Então ele falou muito. E falou. E falou, e eu não dei nenhuma pista de nada. Só que conforme ele falava, a minha listinha de 8 itens ia fazendo tim, tim, tipo check. E aí ele, no fim daquela conversa, ele tinha dado check sem eu falar nada, sem eu entregar nada. Ele tinha dado check em todas as coisas que eu tinha colocado na minha lista. E aí eu saí dali, eu falei, Deus, não era pra ser tão rápido. Tipo assim, mas foi tipo assim, amada, foi você que pediu. É, o universo é muito rápido quando a gente decide, né? Você foi muito específica, porque o compromisso que eu fiz foi: eu não vou me envolver casualmente, eu não queria me envolver casualmente com ninguém. Então é tipo assim, cara, o próximo cara que entrar na minha vida é o que eu vou casar. E tem que ter isso aqui, senão eu vou ficar solteira. Tipo, não quero mais. Eu não vou negociar isso. Ah, não vai negociar isso? Então tá bom.
E Não aí, precisa. peraí, ó, vem cá, amigo. E aí a gente saiu dessa conversa, terminamos essa conversa e eu falei assim pra mim mesma: bom, Ingrid, agora ou você muda de academia, porque a gente tinha se conhecido na academia, você muda de academia, bloqueia esse cidadão no Facebook e foge pras colinas, foge pras montanhas, tipo, segue tua vida. Ou você vai casar com ele. Não tinha outra opção. Não tinha tipo assim, ah, vamos ver, vamos conhecer. Não. Eu sabia, eu tinha, assim, certeza absoluta de que se eu desse essa chance, era com ele que eu ia casar. Foi uma convicção, para mim foi uma resposta tão imediata do universo, dessa conversa que eu tive com Deus, que, tipo assim, não tinha outra coisa. Era sim ou não. Não tinha, ah, não, a gente vai aqui se conhecerzinho e não tinha. Primeiro que eu nunca fui disso, assim, eu não gosto desses relacionamentos, situationships que as pessoas criam, eu acho isso um saco. Não tenho paciência. Para mim é ou tá junto ou não tá, entendeu? Tipo, então aquilo pra mim já era respeito quem gosta, quem vive, quem escolhe isso, mas eu não queria me sujeitar. E aí, enfim, tomei essa decisão. E aí eu me dei até o tempo de eu chegar em casa para decidir, de fato. Só que aí, saindo ali, a gente terminou de tomar o suco, já era 8 e pouco da noite. Naquela época ele ia trabalhar ainda, porque estava trabalhando à noite. E eu, com todo o meu preconceito, foi uma coisa que eu ponderei. Eu pensei assim, nossa, deve ser peão. Tipo assim, na verdade, quando ele me convidou e falou que ia trabalhar à noite, veio assim, a minha patricinha julgou muito, a minha patricinha interior julgou de todas as formas. Aí depois que eu descobri, tipo assim, que na conversa, ele me deu basicamente o currículo Lattes dele. Eu falei que ele tinha e 3 pós-graduações, naquela época ele estava fazendo a segunda, se eu não estou enganado. Então aquilo já, tipo assim, ah tá, ele tá estudando, tem potencial. E eu vi esse potencial. Só que me deu uma assustada. Então a gente foi, saiu, ele me levou no carro, ele tinha parado lá do outro lado, mas ele foi até o meu carro comigo e me despediu, a gente se despediu. Na hora que a gente se despediu, ele me deu uma leve cheirada, assim, né? Sabe aquele beijinho que é um beijinho, mas é um cheiro junto? Eu falei, droga. Além de tudo, e aí eu senti o perfume dele, eu falei, além de tudo, ele é cheiroso. Vamos ter que estar tentando aí, né? E aí foi isso. O resto é assim, é basicamente história. Isso tem quase 8 anos, nós temos 2 filhos, estamos em Portugal há quase 3 meses, casados há basicamente quase 8 anos. Porque aí então, daí disso a gente nunca mais parou de se falar. Com 3 semanas ele me pediu em casamento, porque a gente foi no casamento da prima dele e o buquê voou na minha mão. Aí, ao invés de me pedir em namoro, ele me pediu em casamento. Eu, mais doida, aceitei. Aí, não muito tempo depois, a gente já estava preparando as coisas para o casamento. Aí, no dia 2 de fevereiro, a gente descobriu que a gente já estava grávido da Liz. A gente já tá, inclusive foi no dia que a gente foi morar junto, que a gente tinha marcado o casamento para dali uns 30 dias, acho que era para ser enfim, não, acho que era a gente tinha marcado para abril, aí a gente adiantou para fevereiro mesmo, e aí o nosso casamento ficou no dia do aniversário do meu pai. Tipo assim, umas coisas de data que, tipo, entendeu? Assim, e aí é isso. E aí, desde então, a gente tá junto né, nesse processo. Aí veio a Liz, maternidade, aí foi de novo uma grande transformação. Aí eu engravidei pela segunda vez. E nesse processo da segunda gestação foi quando eu comecei a gestar também a empresa com a Ju. Então foi uma gestação dupla, que foi um processo também, nossa, assim, muito doido.
Então, assim, aí a minha vida vem sendo, desde que eu lá atrás falei, será que a vida é só isso mesmo? Será que não tem mudança? E Deus falou, querida, aguarde. Quer mudança? Toma. Quer mais uma? Toma. Ah, tá pouco? Toma. E aí foi isso. E aí, desde então, a minha vida é basicamente uma mudança atrás da outra, e eu sinto que cada mudança é um convite para o reforço desse despertar, assim. Então, não sei nem dizer, foram muitas coisas loucas, muitas bênçãos. Tanto que eu sempre senti um chamado muito intenso para comunicar, sempre senti um chamado muito grande para contar a minha história. Eu sempre soube que de uma forma ou de outra eu faria isso. Eu sempre, quando era criança, eu falava: vocês vão ouvir muito falar o meu nome. E eu acho que isso, de alguma forma, ficou assim para mim. E hoje eu tô muito nesse lugar de novo de transição entre quem eu fui, uma versão de mim, e tô descobrindo uma nova versão num outro lugar. Não dá para dizer que é outra língua, mas também não é a mesma. É Não é muito louco. mesmo? É, Portugal é um lugar muito diferente. Eu tô de fato apaixonada, é um lugar lindo. Graças a Deus, a gente tem encontrado pessoas muito alinhadas com a gente, pessoas tanto assim de diversas nacionalidades, pessoas genuinamente boas, mas a gente sabe que em todo lugar, independente de nacionalidade, a gente encontra, né, gente não tão bem intencionada que também nos ensina coisas. E é isso. Então, agora, neste momento da minha vida, eu tô reorganizando a minha vida profissional. Então, até se perguntou lá atrás, a gente nem estava gravando ainda, o que é a Awake. E a Awake é a minha agência de comunicação e gestão. Ela existe desde maio de 2014. Então, eu venho gestando diversos projetos desde o Brasil. Então, em 2023, em 30 de setembro de 2022, eu e a Ju, nós terminamos a sociedade. Em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar na imobiliária americana e fiquei até maio de 2024. Em maio de 2024, ano passado, eu abri a Wake. E aí, com esse viés, assim, de traduzir, de fazer gestão de marca mesmo, mas de uma forma integrando intuição e estratégia. Então, trazendo sempre esse meu viés energético de sentir, dessa coisa intuitiva para alinhar, sabe, costurar a estratégia de uma forma mais viva. E tem sido bom, assim, no Brasil tem sido, inclusive, o método transbordar, ele tá dentro do guarda-chuva da Da Wake. Wake. Então, eu senti que eu precisava compartimentalizar um pouco até para facilitar a minha comunicação. Então, a minha marca pessoal, né, o meu lugar ali de partilha é só esse lugar de compartilhar os meus processos para te lembrar e me lembrar do que a alma sabe, mas a mente esquece. Então, é o meu lugar de. Eu conto a minha história e eu não tenho a pretensão aqui de vender nada, de ofertar nada, é o meu espaço, que isso é o que me nutre. É, a Transbordar, inclusive você fez parte da primeira edição. Edição. Começou como uma mentoria de comunicação, expressão, para a gente trazer ir em busca dessa coisa, alinhando com a astrologia, com o desenho humano, que, né, são ferramentas que me amparam ali. Mas eu fiz, a sua turma foi a única turma, e depois em junho, na verdade, de 2024, foi quando eu abri de novo. Então, quase 2 anos depois, um ano e pouco depois, foi que eu abri de novo num outro formato que ainda está se desenhando e agora está passando por uma reformulação. Então, hoje E é isso. teremos novidades em breve, né? Hoje, eu sinto que a Transbordar, ela
não, ela não é a Ingrid. É uma coisa, é uma entidade própria, assim, sabe? Então eu me sinto muito, me coloco muito nesse lugar de mediadora, de canalizadora e não cobro resultados ou não, eu procuro, é um projeto que conversa muito com a minha alma, né? Muito assim, muito mais com esse lugar latente de canal do que de estruturação. Então, eu sinto que eu misturei muitas coisas, eu criei uma metodologia, um método, então hoje tem ali, não só essa, né? O que eu tenho, eu já lancei, sei lá, uns 15 produtos meus, métodos, sempre com a mesma base, mas, né, métodos, enfim, cada um para uma coisa, e hoje eu concentrei tudo dentro da Da plataforma, transformação. dentro da Transbordar, e a minha ideia é transformar isso num portal mesmo, ainda não sei exatamente como, mas eu sinto que eu preciso, que a energia da Transbordar me pede para ser simplesmente, beleza, deixa aquilo ali e usa a tua energia, o teu tempo, usa o teu canal para verbalizar as coisas que as pessoas, as mensagens que as pessoas precisam ouvir. Isso é uma coisa que eu sempre falo desde a Ju antes disso, que é deixar a mensagem ser a mensagem. Eu sinto que esse é o meu lugar de maior serviço e sabe, de maior servir. E aí a gente tem a Wake, que é ali a minha versão, a minha skin, é onde eu coloco o chapéuzinho de empresária. Então, eu tenho ali um time que tá comigo, hoje não é fixo, mas já foi. Então, e agora eu tô buscando projetos aqui. Então, eu encerrei, eu fiz a última entrega, do último projeto que eu peguei no Brasil mês passado. Me dei esse espaço em branco e agora, inclusive amanhã, eu tenho uma reunião para o primeiro projeto que eu vou Português. fazer aqui. Eu sinto que esse é um movimento que está sendo importante, assim, que o digital ele proporciona coisas muito legais, mas eu sinto falta, eu acho que esse é um passo importante de pisar aqui, sabe? De falar, não, eu tô aqui, eu habito aqui e eu é literalmente botar o pé no chão, sabe? E ocupar o espaço. Eu sinto que é isso. Então, neste momento, essa é E na Wake você faz marca mais para empresa, para pessoa, e para também empresa, né? Tanto de marca faz. pessoal, mas assim, aqui no Brasil eu vim fazendo, eu peguei alguns projetos de gestão de marca pessoal, de pessoas que já tinham alguma expertise e queriam transformar em produto. Aqui eu sinto que a minha abordagem tende a ser diferente, porque as pessoas não estão muito nesse lugar. Então é de realmente fazer o básico de levar é, negócios locais que já têm movimento, sucesso, que já são bem vistos na comunidade, de levar isso de alguma forma, de projetar isso para o digital, porque eu vejo que aqui isso é muito escasso. Então, por exemplo, o ginásio que eu frequento, né, a academia, eu achei pelo Google Maps, mas assim, foi difícil até de achar entrada. Com muito esforço. Muito esforço, não tinha. Assim, eu só achei porque eu queria muito, sabe? Eu queria muito, era Muito. próximo da minha casa, uma coisa imprescindível, inegociável para mim. Então, mas eu vejo que isso aqui é muito comum, tem locais, restaurantes, salões de beleza, clínicas de estética, que você olha, você fala, meu Deus, que baita negócio. Então, assim, que eles investem mesmo pesado na estrutura, e aí você vai procurar qualquer informação no Google Você não acha e nada. você não acha, ou se você acha, é uma coisa É muito. uma mega oportunidade de negócio isso, né? Eu sempre penso sobre isso. Eu não sei se eu tenho esse chamado, mas eu já falei isso com a minha irmã. Eu falei, gente, isso aqui é um negócio que dá para ficar rico, é se trabalhar com negócio local. Negócio Porque tem muito negócio local e, assim, no colocar o Brasil. endereço no Instagram não dá.
para colocar. Exato, exato, entendeu? E assim, nossa, vou dar um exemplo assim, o ginásio e a clínica, que são o dono do ginásio é o dono, ele é médico, é dono da clínica, então eu fiz um projeto especial, vamos ver ainda, né? Vou apresentar essa proposta amanhã, mas eu acredito que vai ser bom, ou enfim, independente da resposta, Pelo menos vai mas ser uma experiência. exato. Mas tem muitos aqui. Próximo da casa onde a gente vai mudar daqui uns dias, tem um clube. É um fitness center, um health club. É enorme, enorme. Deve ter, sei lá, uns 50 funcionários. Uma estrutura gigantesca. Tem 6.000 metros quadrados. É enorme. Você olha os perfis, tipo, você olha a rede social, você olha a informação no Google, você olha o site, você sente vontade de chorar. Não tem nada, não tem informação nenhuma, tem umas coisas muito mal feitas, assim, que você fala, meu Deus, não é compatível, entende? A comunicação ali, você olha, você fala, parece que uma criança de 3 anos fez. A minha filha, que tem 6 anos, faria melhor. Então eu senti que isso era uma oportunidade de negócio e tô indo, me permitindo ser guiada para esse lugar, porque afinal, né, a gente precisa de dinheiro para viver também. Mas, e É, aí, isso eu sinto que essas coisas estão em paralelo. e sem deixar de nutrir a alma, né? E eu tenho certeza, Gri, eu nunca fiz um trabalho awake com você, mas eu tenho certeza que mesmo que você não vá apresentar um projeto astrológico pro cara, você pegou a sua intuição para fazer aquilo ali, entende? Aham, E aí, é, nesse lugar, gente, é um pouco que a gente estava conversando antes de começar a gravar, a espiritualidade está em tudo, em tudo. E, e eu achei muito legal você contando sua história, porque eu vi claramente, né, para um curso em milagres, que é meu local de estudos hoje, os relacionamentos são o material de despertar de um curso em milagres. E para um curso em milagres, os relacionamentos, todo relacionamento é de ensino e aprendizagem. O que, que você é minha professora? O que, que eu sou sua professora? O que quem está assistindo é nosso professor? exato. Entende? Então, você trouxe vários professores e que entraram e saíram conforme as lições que você precisava e que É, eles precisavam também, porque o Curso Milagres fala, e a sua história para mim corrobora, que todo relacionamento tem um potencial de ensino e aprendizagem perfeito, máximo. E é, por isso que ele existe ali, naquele momento. é. Eu sinto exatamente isso. Exatamente isso. Eu tenho nó do norte em Libra, né? Então, assim, relacionamentos são a bússola da minha Da vida, não sua tem vida. como. É, é isso. Nossa, ai, quanta coisa. Meu Muita Deus, eu acho que coisa. é aquilo, né? Eu acho que eu precisava estar aqui e, e falar tudo isso e tinha que ser hoje. Tem que ser mesmo. É, E a gente nem sabe por quê, gente. A gente não precisa saber por quê. A Gri ainda. A Gri tá recém-chegada de Portugal, não sabia que ia ser feriado pra ela hoje. é, pois é. Por isso que teve Não, nosso cortezinho ali, que a Liz veio, mamãe, e vamos é, atender as crias. É, mas a gente planeja de um jeito e, e o universo funciona. Se a gente deixar, era outra coisa que a gente falou antes, se a gente deixa o universo funciona, e a sua história tem vários episódios desse. Esse do Felipe foi extremamente didático. extremamente. Não, o Felipe, eu falo para ele que ele foi encomendado. Ele foi Você encomendado. colocou seu pedido. Coloquei meu pedido e veio assim numa velocidade que nem eu acreditei. Muito doido. Muito doido. E é isso. E as coisas acontecem, elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. É, é.
é uma baita lição. Né? E eu sinto que a última coisa que eu queria dizer em relação a isso é que eu sinto que eu aprendi a fluir. Isso é uma coisa que tem muito forte no meu desenho humano também, é um dos meus canais, mas é essa questão do ritmo, de entender que a vida tem um ritmo. Então, eu gosto muito de pensar até no que eu nutri com a Ju. Eu sinto que a gente soube sair antes que as memórias bonitas fossem, sabe, Apagados. virasse outra coisa. Tanto que a gente não se fala mais, a gente nem se segue mais, mas é uma pessoa por quem eu nutro tanto carinho, sabe? Que eu juro pra você, quando acho que eu vi no perfil da Marina que ela compartilhou um vídeo do casamento e eu fiquei tão genuinamente feliz. Eu chorei de emoção porque eu sabia que era uma coisa que ela queria tanto. Tanto. E eu estava vivendo ali um outro momento também de uma coisa que eu queria tanto. E, e eu acho que é isso, assim, é saber também deixar as coisas serem bonitas, durando o tempo que elas têm que durar. Aceitar, né? Encerrar ciclos com amor. Porque a gente tem É, muita resistência. é isso, tipo assim, de. Ela sempre vai ter. E eu falo isso da Ju, mas em relação a todas as pessoas que passaram pela minha vida, cada um sempre vai ter o seu lugar na minha vida, naquele momento, naquele período. E é isso, assim, como eu também não vou ficar para sempre na vida. Eu tenho, assim, amigos muito queridos que eu admiro muito até hoje, que eu torço muito até hoje, mas que a gente já não se fala há muito tempo. Mas que eu tô sempre ali, vibrando, que fizeram parte da minha vida, assim, de forma muito intensa, muito latente em outros momentos, mas que em algum, assim, que divergiu depois, sabe, energeticamente. Então. E tudo bem, e não é aquela coisa. Eu não vou, não preciso da presença. O que foi já é o suficiente. E a gente está sempre junto na mente, né, Gri? Os caminhos no mundo podem ser diferentes, mas faz parte da sua mente e tá em paz com aquilo e que estejam bem. E sinto que não só da minha mente, mas de como a minha identidade foi sendo forjada. Faz parte de mim, sabe? No fim das contas, a gente é um grande retalho das pessoas com quem a gente cruza. Sabe aquela história de a gente deixa um pouquinho da gente, pega um pouquinho do outro, e assim a gente vai se Né? moldando. Não dão. Gri, que delícia! Obrigada. Conta pro povo como é que eles te acham. Eu vou deixar os links Ah, aqui, é. mas conta para as pessoas. Eu não sou uma pessoa tão ativa hoje nas redes sociais, eu sou meio ermitona às vezes, eu deixo lá tudo sempre registrado, mas eu não sou a pessoa mais ativa do mundo. Eu transbordo quando me dá vontade, né? Quando. Amém. Comunicador intuitivo, a parte da intuição, inclusive, fala sobre quando. Exato. Então eu não me cobro mais assim essa presença o tempo todo, mas eu estou. Aparece o meu nome aqui embaixo? Aqui? Eu acho que ele não aparece, mas Então, mas a gente vai escreve. escrever na Isso, descrição na descrição. Então é Ingrid Ciavi em todas as redes sociais. Não todas, não. possíveis. É, eu não, acho que eu não tô no X, né? Que é o antigo Twitter. Mas em todas as outras, acho que eu tô lá. Eu tô no Threads, no Instagram, no TikTok, até no Kawaii, se bobear, eu tô lá também, mas eu não posto vídeo. Mas tá lá, Vai estar enfim. lá. Tá no Facebook, no LinkedIn, tudo, se você buscar lá Ingrid Ciavi, estou eu lá. A rede onde eu tô mais ativa é o TikTok, porque é onde eu sinto que eu tenho mais liberdade para falar. Mas se você quer conversar comigo, o Instagram é um lugar.
Porque o Instagram é um lugar onde eu me conecto com as pessoas. Você me chama lá no direct, a gente conversa, né? E aí, se você quiser só fazer um Ingrid Flix, de entender todas as fofocas que eu contei aqui da minha própria vida, parte por parte, episódio por episódio, isso tem lá no Lá TikTok. no TikTok. E aqui no YouTube também, eu tenho um canal que é também a Ingrid Sevi, mas assim, já não faz muito tempo que não posto, mas tem coisas lá também. Então, assim, estou um pouco por todos os lugares. Tá bem. Estamos em todos os lugares. É isso. Ai, Ingrid, tem mensagem final pro povo? Não tem? O que que tá vibrando aí? Não, eu sinto que a única coisa que eu posso dizer, e aí não é só para as pessoas, então é um para te lembrar e me lembrar, de confia no processo. Às vezes a gente acha que vai dar errado, que tá dando tudo errado, que tá tudo fora do lugar. Confia no processo e aguarda. A gente, se a gente fica atento, a gente começa a perceber quais são os chamados da vida para que a gente haja e quais são os pedidos da vida para que a gente observe e descanse e deixa, sabe, deixa a espiritualidade trabalhar. Eu acho que isso já poupa muito sofrimento, muita resistência, só da gente estar presente para esse fluxo. O o semáforo da consciência. Siga, stop. É isso. Até Não. engasguei. Amei. Semáforo da consciência. Gri, obrigada. Foi Ai, uma eu delícia, uma falado delícia. tanto. Nossa vida, ó, são, sei lá, 2 horas falando, mais de 2 horas falando, mas muito obrigada. Foi maravilhoso. Assim, falar, eu acho que é um negócio que me cura muito. Então, muito obrigada. Isso é parte da tua missão, da tua medicina, que é muitas vezes essa ponte. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pelo compartilhar, pela entrega. Obrigada a você que ficou aqui com a gente até agora. Nossa vida. Em breve a gente tem mais Despertar Sem Edição. Beijo para vocês.